Oi gente, a paz, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Meu nome é Bianca. No assunto de hoje desse vídeo, nós vamos falar como ouvir a voz de Deus, como que Deus fala, quando que Deus fala. Se você quer ouvir a voz de Deus e também tem essas dúvidas, fica até o final do vídeo e bora lá! Se você quer ouvir a voz de Deus, nós vamos começar quebrando alguns paradigmas. Primeiro deles, dúvida. Se você tem dúvida, tipo, nossa, será que Deus vai falar comigo? Ai, mas como que eu vou ouvir Deus? Ai, mas será que vai demorar? Ai, eu não sei. Manda embora essas dúvidas e guarda isso que eu vou te falar. Deus quer falar com você. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 5, que o Senhor anseia por nós. Então, o relacionamento com Deus, ele se baseia também em Deus falar com você, não só você falar com Deus. E uma coisa que me fez crescer em intimidade com Deus, uma coisa que me fez crescer espiritualmente, principalmente ouvir a voz de Deus, por mais contrário que pareça, é ficar em silêncio. No nosso dia a dia, a nossa mente fica num turbilhão de coisa, pensando em um monte de preocupação, pensando em tantas coisas que a gente tem que fazer, tem que realizar, tarefas, que no final do dia ou durante o dia todo a gente só ocupou a nossa mente. Então, o primeiro exercício que você vai fazer é acalmar a sua mente. Acalma sua mente, fique em silêncio na mente e na boca. Começa a fazer proposital, intencional. De começo vai parecer muito esquisito, muito estranho ficar ali em silêncio, mas você vai aos poucos entregando a disposição do seu coração, da sua mente, do seu momento para Deus. Então nós adoramos a Deus quando nós louvamos, quando nós falamos, mas também quando nós ficamos em silêncio, é uma forma de honrar e adorar a Deus. Não existe um tempo determinado. Eu não vou falar nesse vídeo para você fazer 5 minutos, 10 minutos, meia hora. É o tempo que o Senhor estipular no seu coração e é a disposição do seu coração que vai contar. E o silêncio, ele faz parte desse relacionamento com Deus. A gente acha que muitas vezes é pra gente chegar, falar muitas coisas, mas ficar em silêncio é o principal motivo de você não ouvir a Deus. Você precisa acalmar sua mente e deixar que só o Espírito Santo fale. Uma técnica que eu uso para fazer isso é só prestar atenção no som externo. Seja qual som que for, eu fico só prestando atenção no som externo. E ali você vai montar o momento perfeito para que Deus fale com você. É cotidiano, é dia a dia. Então o seu coração ele precisa ter essa disposição de querer ouvir. Você precisa saber o porquê que você quer ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus também para ter intimidade, para crescer espiritualmente e mais do que tudo para desfrutar. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele habita em nós. Na Bíblia fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Então tudo isso é para crescer em intimidade e estar mais perto de Deus. E o próximo passo é a oração. A intenção disso tudo é te mostrar que você vai precisar se expor mais para Deus, que você vai precisar apresentar mais a disponibilidade do seu coração, do seu tempo, do seu momento, da sua vida inteira para Ele. Não tem uma regra também que diz que você vai orar primeiro, ficar em silêncio depois, ou vice-versa. Eu muitas vezes orava e depois ficava em silêncio e super funcionava. Deus já falou comigo muitas formas, já me direcionou de várias formas, né? Então assim, Deus ele já tem várias formas de falar e Ele vai ensinar você a forma que Ele vai se comunicar com você. Então Ele tem a Bíblia, Ele tem outras pessoas, Ele tem a própria revelação, sonhos por pensamentos, tem muitas formas de Deus comunicar. Quando você disponibilizar o teu coração, que você começar a orar mais, muitas vezes no seu momento de oração, Ele vai te direcionar para uma palavra. Ele vai falar diretamente com você no teu espírito, vai te trazer impressões, vai te trazer respostas. E a ideia desse momento de oração não é para ser uma coisa robótica, é para ser mais uma coisa descontraída. Você começa a ter prazer em contar o seu dia, passar tempo em oração, buscando. Se você já não tem costume de oração, começa acordei, faço minha oração. Durante o dia, tira um tempinho de tarde. Se você estiver no trabalho, eu uso muito essa tática, porque eu trabalho dentro de empresa. Então, qual é a tática que eu uso? Vou no banheiro, vou lá, vou tirar um tempinho de oração.
Nem que seja 1 minuto, nem que seja 2 minutos, eu vou fazendo isso durante o meu dia, vou orando em pensamento. Quando você vai ver, você vai crescendo em intimidade, vai se expondo mais a Deus. E também antes de dormir. E é crucial para que Deus fale com você também falar com Ele. É uma conversa, é um diálogo. O próximo passo, com certeza, é a leitura da palavra, né? A palavra do Senhor é a luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos. Ouvir, ler a palavra de Deus aumenta a nossa fé, e a própria palavra de Deus, ela é correção, ela é conselho, é sabedoria. É através da palavra de Deus que os nossos passos são transformados, que a nossa mente é transformada. Então a palavra de Deus é a voz de Deus. Se você não lê a palavra, é como se você não estivesse demonstrando para Deus que você também não quer ouvir a voz dele. Ele vai falar de inúmeras formas, mas ele zela pela palavra dele. Eu quero te passar uma coisa que é de suma importância. Faça de forma intencional, proposital. Ah, mas é o tempo que eu tenho, vai lá. Não, mas eu não quero, faça mesmo sem vontade, sem querer. Ah, mas meu coração não tá voltado, não tô sentindo, faça. Só faça. Porque a tua carne, ela não quer que as coisas do Espírito se manifestem na sua vida. Então a tua carne não vai querer orar, não vai querer ficar em silêncio com Deus, não vai querer ler a Bíblia, não vai querer fazer nada que seja voltado às coisas de Deus. Então, mesmo se você não tá sentindo, não tá querendo, não tá com vontade, você fala, Deus, eu não quero, mas eu vou fazer. Tá certo? Então, faça intencional e de propósito. Comece a colocar em prática tudo que você está lendo. Comece a colocar em prática a sua vida de obediência à palavra de Deus. Tudo quanto o Senhor tem ensinado, quanto o Senhor tem corrigido, quanto o Senhor tem te instruído no dia a dia, qualquer instrução que Ele tenha te passado sobre amor, sobre crescimento, sobre posicionamento, simplesmente, independente do que for, esteja com o espírito de obediência. Quando você está com o espírito de obediência, além de demonstrar que você quer ouvir a voz de Deus, você está falando, Senhor, eu te amo. Jesus estava pregando o evangelho e os discípulos chegaram e falaram assim, ó Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E ele falou, quem que é a minha mãe? Quem que são os meus irmãos? E ele mesmo responde dizendo que a sua mãe, que os seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, que cumprem a vontade do Pai que está no céu. Até porque na palavra diz, em João 14:21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei, me manifestarei a ele. Olha que lindo que Deus fala na palavra dele. Quando você estiver lendo, quando você estiver escutando a palavra de Deus, escuta com muito amor, com vontade mesmo de obedecer, de colocar a tua vida conforme você está lendo ali na palavra. Porque a palavra do Senhor já diz, eu me revelarei, eu me manifestarei a Ele. E quando o Senhor fala, eu me manifestarei, Ele pode se manifestar de várias formas, inclusive falando, se comunicando com você. Neste momento é crucial que você vigie, é crucial que você esteja atento aos detalhes. Às vezes Deus não falou diretamente no seu espírito, na sua mente, no seu coração, não te direcionou uma palavra, mas Ele vai começar a movimentar ao seu redor. Vigia para que você consiga andar em obediência, vigia para que você não se disperse. Quando você começar a perceber o que está e como está ao seu redor, você vai começar a ver a movimentação do Espírito Santo. Porque quando você tá ali com o coração, ele guia tudo ao teu redor. E por último, bem rapidinho, a gente vai falar de um ponto que é muito importante, que é o jejum. Quando a gente jejua, é uma forma de fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne. E na Bíblia já fala que nós não devemos cumprir as concupiscências da carne, mas sim crescer em espírito, deixar com que o Espírito Santo controle e guie a nossa vida. É uma forma de você humilhar a tua carne e entregar o teu espírito, crescer espiritualmente, estar forte espiritualmente. Se você não tem ainda o hábito, leia na palavra, peça direcionamento do Espírito Santo. Eu posso trazer um vídeo aqui falando como que eu faço os meus jejuns, principalmente no dia a dia, na correria. Tem como fazer, né? Mesmo você trabalhando o dia inteiro aí, tem coisas da vida que a gente não tem como fugir, trabalho é uma delas, mas tem como a gente continuar entregando o nosso coração para Deus. Pra gente finalizar esse vídeo, eu quero que você entenda uma coisa. Tudo
isso que eu falei não é um ritual para você ir, vou fazer certinho, vou ouvir a voz de Deus. Não, é sobre a entrega do seu coração, é sobre você entender que você é do Senhor e que você veio e que você está nesse mundo para adorá-lo, para render graças, para viver o plano dele, para viver a graça dele. E o plano dele é a tua salvação. Só se preocupe em agradá-lo, só se preocupe em ser um sacrifício vivo perante o Senhor, um sacrifício agradável ao Senhor, e se posicionar como sacerdote de Deus nessa terra. O resto acontece com muita naturalidade, porque Deus, ele sonda as nossas intenções, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, para que você não venha se frustrar no final. Só se preocupe em ser dele, porque ele te ama muito. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que esse vídeo possa trazer muitos benefícios para sua vida. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também quer crescer em intimidade com Deus e ouvir a voz do Espírito Santo, ter esse relacionamento maravilhoso com Deus. Não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e comentar aqui pra mim como que tá sendo esse processo para você, se você fez todos os passos, se você já teve alguma experiência de ouvir a voz de Deus. Eu gosto muito de saber dessas coisas, porque eu também já vivi muitas experiências. Então comenta aqui pra mim saber um pouco da sua história, tá certo? Beijos!